A paz do Senhor, meus amados, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de invejas. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Versículo 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Agora lá o versículo 25, que diz assim: Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram diante do sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E no versículo 40 diz assim: Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Versículo 41. Os apóstolos saíram no sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Somente até aqui, meus amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 até o 21, e do versículo 25 até o 30, e versículo 40 ao 42, né? Irmãos, aqui nesse contexto de Atos dos Apóstolos 5, né, os apóstolos, eles estavam curando muitos enfermos, né, muitos doentes. Aqui nesse mesmo capítulo que a sombra de Pedro, né, cura os enfermos, que os enfermos eles eram colocados nas calçadas das ruas, onde Pedro iria passar, para que a sombra dele curasse aqueles enfermos. Como a multidão de pessoas enfermas era muito grande, né, não teria tempo de Pedro curar todas aquelas pessoas por uma só vez. E não teria tempo também não seria possível que aqueles enfermos alcançassem Pedro, porque as multidões eram muito grandes. Então, as pessoas elas se sentavam nas ruas e aguardavam o apóstolo Pedro para passar, para que a sombra dele curasse eles, né? E nesse mesmo contexto, por conta de todo o trabalho que os apóstolos exerciam, né, pregando, quando aqui fala sobre o nome, está falando sobre o nome de Cristo, né, proclamar o evangelho de Jesus. E enquanto esses apóstolos eles estavam proclamando o evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, curando os enfermos, libertando os cativos, né, tomando conta ali da primeira igreja, da igreja primitiva da época. Enfim, enquanto eles estavam ali levando o evangelho genuíno e fazendo aquilo que o Senhor chamou eles para fazer e ordenou que eles fizessem, né? Enquanto eles faziam isso, os chefes do sacerdote, o sumo sacerdote, se encheu, né? Os membros do partido do saduceu, aqui diz, né, no versículo 17, que eles se encheram de inveja contra os apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos eles estavam exercendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Os apóstolos eles estavam na obediência de cumprir o chamado que Jesus mandou eles fazer. Que é o quê? Proclamar o caminho do evangelho e de pregar o evangelho para toda criatura. Eles estavam fazendo isso, né? Curar os enfermos, eles estavam curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo tudo o que Jesus ordenou que eles fizessem.
Ou seja, os apóstolos só estavam cumprindo com o chamado que Jesus ordenou que eles cumprissem. Mas só pelo fato deles estarem fazendo, eles incomodaram aqueles que não estavam fazendo, né? Então, o sumo sacerdote e os membros do partido dos saduceus, eles se encheram de inveja e se iraram contra Pedro e os restantes dos apóstolos. E mandaram prender eles, né? Mandaram prender eles numa cadeia, provavelmente com o discurso de que eles estavam perturbando a paz pública e a ordem pública, né? Mas na verdade era só inveja mesmo, meus amados. E colocou eles na prisão. Mas durante a noite, Deus enviou um anjo, né, para abrir a cela, para libertar eles de lá, né? E deu mais uma ordem. O anjo do Senhor diz: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. A mensagem desta vida aqui está em letra maiúscula, então se refere ao evangelho do Senhor, tá? E no versículo 21 diz que quando amanheceu, eles entraram no pátio como eles haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Ou seja, a primeira tentativa de parar os apóstolos foi mal sucedida. Por quê? Aliás, não era nem a primeira tentativa, não. A primeira tentativa foi lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Essa é a segunda, né? Quando o sumo sacerdote e os membros do partido dos saduceus mais uma vez tentaram parar os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, prendendo ele, não deu certo. Por quê? Porque eles estavam cumprindo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Eles estavam na obediência de Deus. Então Deus enviou um anjo para tirar eles de lá e para ordenar que eles voltassem a fazer, que é o quê? Pregar o evangelho da verdade, exercer o chamado que eles foram chamados para realizar na terra, né? Então no versículo 25 diz que chega alguém, né, no sinédrio e diz: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio, ensinando o povo, né? E aqui no versículo 26 vai dizer que quando o sumo sacerdote e os membros do partido dos saduceus, os líderes religiosos na época, eles foram para lá com guardas. E o capitão dos guardas trouxe os apóstolos para o sinédrio. E ele diz assim, mas eles não utilizaram a força, porque eles temiam que eles fossem apedrejados, né? E no versículo 27 vai dizer assim, que os apóstolos eles foram levados para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E no versículo 28 vai dizer que o sumo sacerdote diz assim: nós demos ordens expressas para que vocês não voltassem a ensinar nesse nome, né? Porque no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o sumo sacerdote, ele já tinha, né, dito para Pedro e os apóstolos não ensinarem sobre o evangelho e o caminho de Cristo. Mas o que eles fizeram? Eles continuaram falando do nome do Senhor. Eles continuaram exercendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles continuaram exercendo o ministério deles, que era um ministério de levar a palavra do Senhor, de curar os enfermos, né, de pescar vidas, pescadores de almas, de homens. Então eles continuaram, mesmo o sumo sacerdote dizendo para eles não mais ensinassem em nome de Cristo. E olha só o que o apóstolo Pedro responde. Olha, meus amados, o que o apóstolo Pedro responde. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. E isso é totalmente verdade, meus amados. Olha o que o apóstolo Pedro, ele fala diante dessa situação. O sumo sacerdote mandou um guarda pegar eles lá do pátio do templo, que eles estavam ensinando lá, o caminho de Jesus. Mandou pegar eles e levar eles dentro do sinédrio para interrogar eles. E diante daquele sinédrio ali, né, que era o conselho dos líderes religiosos na época de Jerusalém, né? Mesmo o sumo sacerdote dali do sinédrio dizendo para eles não ensinarem no nome de Cristo, né? E dizendo: eu já não lhes disse que não era para ensinar no nome de Cristo. Por que vocês estão ensinando se eu já falei que não era para fazer? Olha o que o apóstolo Paulo responde, meus amados, no versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que ao homem.
E o que eles estavam fazendo aqui? O Pedro e o restante dos apóstolos obedecendo a Deus. Porque Deus mandou eles pregarem o evangelho. Deus mandou eles irem, né? E mostrarem o caminho da vida eterna. Curar os enfermos. Só que o sumo sacerdote se encheu de ira e de inveja contra eles para perseguir eles, né? E queria matar eles. Por quê? Porque os líderes religiosos da época, o sumo sacerdote e os saduceus, eles não faziam, mas não queria que ninguém fizesse. Eles não curavam, não libertavam, não pregavam o caminho da verdade, mas também não queria que ninguém fizesse, sabe, meus amados? Eles eram aquelas pessoas que não ajudam aqueles que precisam, mas não querem que ninguém ajude. Então, meus amados, aqui a gente vê que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles estavam fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles receberam ordem de Deus para fazer isso daqui, né? E os líderes religiosos não queriam que eles fizessem. O sumo sacerdote não queria. E os demais membros do Sinédrio não queriam que eles pregassem a verdade, não queria que eles libertassem os cativos, não queria que eles curassem os enfermos, curassem os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos, os mudos, não queria. Por quê? Porque eles não faziam e não queria que ninguém mais fizesse. Vocês entendem o motivo da perseguição, meus amados? Principalmente os jovens. Né? Os jovens de hoje em dia, que o Senhor está levantando uma geração de jovem para ser verdadeiramente usada pelo Senhor. Então, jovem, se você que é jovem me ouve agora, você entende o motivo da perseguição? Você entende, jovem, o motivo da perseguição, da afronta, da humilhação e da calúnia? Por quê? Porque eles não faziam. Os saduceus, os fariseus, o sumo sacerdote aqui, ele não curava, mas não queria que Pedro curasse. Ele não libertava ninguém, mas não queria que Pedro libertasse. Ele não pregava a verdade, mas ele não queria que Pedro pregasse a verdade, não. Ele queria que Pedro ficasse calado e não falasse nada. Ele queria que Pedro ficasse trancado e não curasse ninguém. Ele queria que Pedro ficasse escondido e não libertasse ninguém. Ele queria apagar quem Pedro é e o que Pedro foi chamado para fazer. Por quê? Porque ele não faz e não quer que ninguém faça. Ele não exerce aquilo que Deus manda e quer proibir aqueles que querem exercer o que Deus mandou. Entendem, jovens? Vocês entendem o porquê da perseguição? Então, prosseguindo aqui, mas é muito forte isso o que Pedro fala, meus amados. Olha o que Pedro fala aqui no versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Primeiramente, obediência ao Senhor. Depois você obedece aos homens. É claro, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos respeitar e obedecer em concordância às nossas autoridades, né? Até porque, para a gente não ser rebeliados contra a lei. Porque existe a lei do homem e existe a lei de Deus. Mas como nós estamos na terra, nós respondemos à lei dos homens. Mas com concordância, primeiramente o Senhor, depois os homens. Então, o que Pedro responde aqui para esse sumo sacerdote é preciso obedecer antes a Deus, né? E antes a Deus do que aos homens. Então, primeiramente, jovem, meus amados, vocês que me ouvem, primeiramente obedeça ao Senhor. Depois você vai obedecer ao homem, tá? Então, porque era isso aqui que Pedro e os demais estavam fazendo. E lá no versículo 40, 41, 42 diz assim: que os membros do Sinédrio ali, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, que era um dos fariseus que estava ali, né? Que pediu para que eles não executassem, não matassem Pedro e os demais apóstolos, porque eles queriam matar eles. Vocês entendem? Que quando alguém não faz aquilo que Deus mandou fazer, quando alguém não exerce aquilo que Deus mandou exercer e vê que tem alguém que é menor do que ele, aparentemente está exercendo aquilo que era para ele fazer, mas ele não quer fazer, ele tenta matar aquela pessoa. É o que tentaram fazer aqui com Pedro e os demais apóstolos. Os saduceus, os fariseus não faziam.
mas não queria que Pedro fizesse. E como Pedro falou, não, eu vou fazer, por quê? Porque primeiro eu obedeço a Deus e depois aos homens. Aí o que eles falaram? Vamos matar Pedro, porque Pedro não quer nos obedecer. Então, meus amados, só que veja o livramento que o Senhor deu. Deus usou o fariseu Gamaliel, que estava dentro do sinédrio, que fazia parte do meio ali, daquele meio, de homens grandes, homens importantes, para dar livramento para Pedro e os outros apóstolos. Por que Deus deu livramento? Porque eles estavam em obediência. É por isso que Deus deu livramento, né? No versículo 40, 41 e 42 de Atos dos Apóstolos 5 vai dizer assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, meus amados, Deus, ele deu livramento para que o sinédrio, os líderes do sinédrio, não matassem Pedro e os apóstolos, porque eles estavam em obediência e não tinha chegado a hora deles ainda. Eles estavam obedecendo o chamado que Deus mandou eles realizar na terra. Eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou, né? Então Deus deu livramento e não permitiu que ninguém matasse eles, mas eles foram açoitados porque eles estavam sendo perseguidos. Eles foram açoitados. E olha o que diz aqui, que quando os apóstolos saíram do sinédrio, eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Cristo. Eles se alegraram, meus amados. Jovens, eles se alegraram. Pedro e os demais apóstolos se alegraram por terem sido perseguidos pelo nome de Cristo. Eles estavam obedecendo aquilo que Deus mandou eles fazer e eles foram açoitados, jurados de morte e perseguidos, mas eles se alegraram. Eles se alegraram porque eles estavam fazendo a vontade do Pai. Eles se alegraram porque eles foram considerados dignos o suficiente para ser perseguidos pelo nome de Cristo. Porque entenda uma coisa, meus amados, vocês que me ouvem, até para a gente ser perseguido e humilhado pelo nome de Cristo, nós precisamos ser considerados dignos o suficiente para Ele. Deus precisa nos considerar dignos o suficiente para que nós venhamos sofrer afrontas, humilhações e calúnias pelo nome dele. Porque existem pessoas que não suportam, meus amados. Existem pessoas que não têm estrutura para suportar a perseguição pelo nome de Cristo. E o que os apóstolos fizeram aqui? Eles saíram alegres. Eles se alegraram. Por quê? Porque eles foram considerados dignos o suficiente para ser açoitados pelo nome de Jesus. E depois que eles saíram, diz aqui no versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus amados, eles tinham acabado de ser açoitados. Pedro e os demais apóstolos, eles tinham acabado de ser perseguidos, eles tinham acabado de ser açoitados pelos líderes religiosos da época, pelo sumo sacerdote, né, pelos saduceus, pelos guardas e pelos soldados. Eles tinham acabado de ser açoitados, humilhados, perseguidos, mas sabe o que eles foram fazer quando eles saíram disso, do açoite, da humilhação? Eles continuaram a fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. Eles continuaram aqui, proclamando que Jesus é o Cristo. Eles continuaram, eles não pararam, meus amados. Então, não pare de fazer aquilo que Deus te mandou fazer só por causa das perseguições. Não pare, jovens. O Senhor, ele está levantando uma geração de jovens para realizar tudo aquilo que Ele quer que realize, para seguir com obediência no chamado que o Senhor te confiou. Jovens, não desistam, não abram mão de fazer aquilo que Deus manda vocês fazerem, só por causa de perseguição, não. O apóstolo Pedro e os outros discípulos, eles foram açoitados, humilhados, e ainda assim continuaram proclamando que Jesus era o Cristo. Porque Pedro falou, no versículo 29, Pedro diz,
é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus disse qual é o teu chamado e mandou você exercer o seu chamado, exerça. Não olhe para a perseguição, não olhe para a afronta, não pare por causa disso. Não pare por causa de humilhação, de afronta, de calúnia, de censura. Meus amados, só nesse capítulo 5 aqui de Atos dos Apóstolos, se vocês virem quantas vezes esse sumo sacerdote tentou calar a boca de Pedro, e Pedro não calava a boca. No capítulo 5 inteiro e no 4 também, o mesmo sumo sacerdote tentou calar a boca de Pedro. Porque Pedro pregava que Jesus é o Cristo. E essa é a verdade. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo que se fez carne e habitou em nosso meio. Então Pedro ele estava pregando a verdade, mas o sumo sacerdote queria calar a boca dele. O sumo sacerdote disse: eu não já te mandei não pregar essas coisas, não falar essas coisas. Mas Pedro disse o quê? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, meus amados, e fique ciente que quando a gente está obedecendo a Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Ele nos dá o livramento, assim como Ele fez aqui com os servos, com os apóstolos dele. Deus, ele livra, Ele guarda todos aqueles que estão em obediência. Por quê? Porque a gente está cumprindo o que Ele mandou a gente fazer. Então, não se acovarde e não abandone aquilo que Deus mandou você realizar por causa de perseguição, não. Eu vou ler aqui uma passagem que o apóstolo Paulo fala, incentivando acerca do sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 ao 10, que diz assim, né? Os sofrimentos de Paulo, olha só, tudo, umas poucas coisas, nem é tudo, na verdade. Algumas coisas que o apóstolo Paulo sofreu em nome de Cristo e por amor do reino de Deus. Não damos 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Não damos motivos de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui para que o nosso ministério não caia em descrédito, ele está falando de ministério pessoal, tá? Ele como apóstolo e pregador de gentil. Ele está falando em ministério pessoal e não ministério global como igreja, não. Ele está falando ministério pessoal. Versículo 4 diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, ele começa a listar, muita perseverança em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, impureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra, por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso daqui é o que a gente, meus amados, isso daqui é o que a gente... Nós precisamos ter um entendimento de que Paulo, ele sofreu todas essas coisas aqui por amor de Cristo. E a gente não pode sofrer um pouquinho? O apóstolo Paulo, ele sofreu todas essas coisas aqui por amor de Cristo. Ele foi humilhado, ele foi tido como louco, como endemoniado, ele foi tido como enganador, como charlatão. O apóstolo Paulo, ele foi espancado, ele passou fome, ele passou frio, ele passou sede. Tudo por amor de Cristo, meus amados. E nós não podemos sofrer um pouquinho? A gente não pode sofrer um pouquinho de calúnia, de difamação, de perseguição? Meus amados, como o próprio apóstolo Paulo diz, a nossa recompensa do fim da nossa carreira não é nessa terra, é no céu. A nossa recompensa não é aqui, meus amados. Seremos perseguidos sim, jovens. Seremos perseguidos sim, primeiramente porque somos jovens, e segundo, porque obedecemos o que Deus nos manda fazer. Sim, seremos perseguidos, seremos censurados. Vão mandar a gente calar a boca? Sim, vão mandar.
Por quê? Porque a gente tá igual Pedro aqui, ó, falando o que Deus manda, fazendo o que Deus manda, e aqueles que não estão fazendo não suportam. Não suportam. E vai ser assim, jovens. Vai ser assim. Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu tanto e a gente não pode padecer um pouquinho? O apóstolo Paulo, ele foi açoitado. Ele foi Leiam, meus amados. Leiam, só leiam. 2 Coríntios 6, só leiam. Poucas coisas que o apóstolo Paulo sofreu, porque nem é tudo. Ele nem tá contando tudo aqui, porque ele sofreu muitas mais coisas além disso, tá? Que tá nas demais cartas dele. Então, meus amados, nós não podemos sofrer um pouquinho. Não pare, não abandone só por causa da perseguição. Jovens, não parem, não abandone a obra que o Senhor mandou você exercer por causa de perseguição. Porque mandaram você calar a boca. Porque falaram que aquilo que você está falando não condiz, não concordam, não é isso. Não, meus amados. Se Deus mandou, jovem, fala. Se Deus mandou você fazer, faça. Mesmo se não tiver apoio de ninguém, quem te apoia é Deus. Se foi Deus quem mandou, Ele te dá apoio para você fazer. Então faça, e Ele te livra e te guarda de todo mal. Então, perseguição vai vir sim, mas é lucro. Como o apóstolo Paulo diz, morrer para Cristo é lucro, né? Porque o nosso galardão, a nossa recompensa, ela está no reino de Deus. Então, não abandone, não abra mão, não se retenha de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, jovens, por causa de medo de perseguição. Porque nós seremos perseguidos, meus amados. É melhor você ser perseguido fazendo o que Deus mandou você fazer do que você pagar o preço na mão de Deus por desobediência de não fazer o que Ele mandou. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui em Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Primeiramente é Deus, porque quem vai te dar salvação é Ele. Primeiramente obedeça ao Senhor, porque quem dá e quem tira a vida é Ele. Então, jovens, obedeçam ao Senhor, porque Ele vai te livrar. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou falar, fale. Né? O Senhor, Ele dá respaldo, Ele te resguarda. Se foi Ele quem mandou, se foi Deus quem mandou, faça. Não tema. Nós seremos perseguidos de qualquer forma, meus amados. Seremos perseguidos de qualquer forma. Porque, como eu disse aqui em Atos dos Apóstolos 5, aqueles que eram para estar fazendo não estão. Então o que Deus está fazendo? Está levantando uma geração de jovens obedientes que estão fazendo o que Deus está mandando. Só que aqueles que eram para estar fazendo e não estão fazendo, estão querendo censurar a gente. Porque da mesma forma que o sumo sacerdote, o que ele fez com Pedro? O sumo sacerdote aqui, dos saduceus, ele não curava, não queria que Pedro curasse. Ele não pregava a verdade, não queria que Pedro pregasse que Jesus era o Cristo. Ele não libertava os cativos e não queria que Pedro libertasse de jeito nenhum. Ou seja, ele não faz o que tem que ser feito e não quer que ninguém faça. Ele quer que morra todo mundo. Morra espiritualmente, morra fisicamente, padeça todo mundo, né? Mas ele não quer fazer aquilo que deveria ter sido feito. Mas Pedro fez. Pedro fez. E Deus guardou ele. Deus livrou ele, não só uma, mas várias vezes. Deus guardou a vida de Pedro várias vezes. Por quê? Porque ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, meus amados, né? E jovens, o Senhor está realmente levantando uma geração de jovens que está obedecendo aquilo que Deus manda. E não temam, tá? Porque por mais que aos olhos dos homens nós sejamos pequenos, nós, aos olhos do Senhor, não somos pequenos, tá? Somos como Davi. Davi, diante dos olhos dos irmãos dele, ele era o menor da casa, mas Deus não via Davi como criança. Deus não via Davi como um menino, não. Deus via Davi como um guerreiro que matava leão, matava urso e que dava a vida dele para cuidar daquelas ovelhas. Então, não se ache, né? Não, só porque os outros te vejam, te olhem como pequeno, não é assim que Deus te vê, não, tá? Por mais que nós sejamos jovens, sim, somos. Mas é essa geração que Deus está levantando, porque Ele sabe que a gente está obedecendo, meus amados. Deus sabe que os jovens, meus amados, a realidade
é que Deus está levantando uma geração de jovens porque os jovens estão tendo mais temor ao Senhor do que muitas pessoas que já estão na caminhada cristã há muitos anos, tá? E isso é comprovado aqui na palavra de Deus, tá? Nós, meus amados, muitas pessoas que já estão, sem generalizar, mas a maioria das pessoas que já estão há muitos anos na caminhada cristã com o Senhor, já está com o coração endurecido. Então não quer obedecer ao Senhor, sabe? As pessoas já endureceram o coração delas. Por quê? Porque elas estão muitos anos na casa do Senhor, muitos anos servindo ao Senhor e acham que não tem problema nenhum não obedecer a Deus. Por quê? Porque já conhece a Deus há 15 anos, já conhece a Deus há 20 anos, né? Então, o que Deus está fazendo nessa geração, jovens? Ele está levantando jovens. Por quê? Porque os jovens têm, primeiramente, temor, segundo, obediência. O que Deus está mandando, aqueles que estão há 10, 15, 20 anos na caminhada cristã, que era para eles estarem fazendo, mas eles não querem. Porque acabou o temor, o coração endureceu. Então, eles não vão obedecer mesmo, jovens. Então, o negócio agora é com a gente. Então Deus está chamando juventude para temor e obediência a Deus. Primeiramente, jovens, nós devemos temer ao Senhor para depois obedecer. Porque sem temor não há obediência. Não tem como obedecer a quem a gente não teme. Como a gente vai obedecer quem a gente não teme? Não tem como. Então, meus amados, da mesma forma, ó, como eu falei que isso está na palavra mesmo, tá? Quando o Davi, ainda falando sobre Davi, quando Davi ainda era um rapaz, um moço, né, ele era um jovem ainda, e Saul conheceu ele, depois que ele se ofereceu para matar o gigante Golias, e matou porque, como eu disse, jovens, Deus não via Davi como um rapazinho, não. Deus não via Davi como um garotinho, não. Deus via Davi como um guerreiro, tanto que ele matou um gigante e levou a cabeça do gigante diante do rei Saul. Então, quando o rei Saul conheceu Davi, né? O rei Saul já era adulto, ele já era grande, ele já conhecia o Senhor, ó, há anos. Por quê? Porque Samuel já tinha ungido ele conhecia o Senhor por meio do profeta Samuel, e o coração dele foi endurecendo. Com o passar dos anos, o coração de Saul foi endurecendo, e é isso que está acontecendo nessa geração em que vivemos hoje. Aqueles que conhecem o Senhor há anos já estão com o coração endurecido, estão como Saul. Então, tudo aquilo que Deus mandava Saul fazer, Deus usava o profeta Samuel para mandar Saul fazer uma coisa, Saul não obedecia não, meus amados. Saul não obedecia a Deus, tá? Foi aí que Samuel falou para Saul assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, na desobediência, ainda tentava justificar. Mas falava, não, mas não, eu trouxe a melhor parte das ovelhas e do boi para sacrificar para o Senhor. Olha como essas ovelhas e esses bois são lindos, gordos aqui, ó. Mas o que o Senhor falou? O que ele queria? Obediência e não sacrifício. Então o profeta Samuel falou, é melhor obedecer do que sacrificar. E nessa mesma época que Davi era jovem, né? Davi era obediente. Davi, ele obedecia tudo o que o Senhor falava. Davi, ele tinha uma confiança no Senhor inabalável. Tanto que ele bateu de frente com Golias, né? Com espada e escudo tu vem contra mim, mas eu irei contra ti em nome do Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que Davi falou para Golias quando ele pisou no campo de batalha. Então, Davi, um jovem temente e obediente. A partir do momento, jovens, que a gente perde o temor em Deus, acabou tudo, tá? A partir do momento que a gente perde o temor no Senhor, não tem como obedecer, não casa. Para obedecer é necessário temer ao Senhor. Davi, ele era obediente porque ele temia ao Senhor. Ele obedecia tudo que Deus mandava. Tanto que o Senhor rejeitou Saul pela sua desobediência, pelo coração endurecido dele, porque ele não queria saber, né? Não queria obedecer. E Deus ungiu Davi para ser o novo rei, porque Davi tinha temor e tinha obediência. Mas infelizmente, com o passar dos anos, o que aconteceu com Davi? Com o passar dos anos, muitos anos se passando, Davi já é um homem adulto, o seu coração endureceu também, e Davi também perdeu o temor ao Senhor e acabou cometendo um pecado que amaldiçoou toda a família dele, né?
E o temor de Davi, ele só foi recuperado, né, quando Deus usou o profeta Natã para ir confrontar o pecado de Davi. Foi quando Davi, ele reconheceu que ele pecou contra o Senhor e o temor dele voltou na hora, né? Assim que Deus usou o profeta Natã para confrontar Davi, que ele já tinha perdido o temor, meus amados. Porque quem comete o pecado propositalmente, porque quer satisfazer o prazer da carne, já perdeu o temor, né? Quem comete o pecado para se beneficiar, sabendo que é só para benefício próprio, como foi o caso de Davi, já adulto, já perdeu o temor. Então, Davi, ele tinha perdido o temor, mas Deus usou o profeta Natã para restaurar o temor e a obediência de Davi. Então, meus amados, meus jovens, não percam o temor ao Senhor, tá? Não percam o temor ao Senhor. De verdade, guardem o temor no coração de vocês. Esse é um mandamento que nós devemos guardar com muito cuidado. Temer ao Senhor, nosso Deus, acima de tudo, tá? Venhamos a temer o Senhor para que a gente venha a obedecer. E jovens, não fiquem com medo da perseguição. Não fiquem com medo da humilhação. Vocês viram, escutaram aqui tudo que o apóstolo Paulo passou. Olha o que o apóstolo Paulo passou, foi açoitado, chicoteado, humilhado, tentaram matar ele e a cobra picou ele e ele foi preso. Ele viveu mais preso dentro de cadeia depois de servir a Cristo, mais preso em prisões do que em liberdade, do que na rua, né? Que ele estava preso fisicamente, mas ele era liberto espiritualmente, né? Ele já tinha obtido a salvação. Então, nós não podemos... Jovens, o apóstolo Paulo, por amor de Cristo, ele sofreu tudo isso. E a gente não pode sofrer um pouquinho? A gente não pode ser um pouquinho perseguido? A gente não pode ser só um pouquinho humilhado? A gente não pode ser só um pouquinho apedrejado, não, meus amados? Jovens, não se esqueçam, nossa recompensa não é nessa terra aqui, não. O mundo jaz no maligno. O mundo já é do maligno. O príncipe desta era é Satanás. Deus já entregou o domínio da terra, do mundo, para Satanás. Não se enganem. Tudo aqui vai perecer. A nossa morada celestial, a nossa vida, a nossa recompensa, o nosso galardão, o nosso tesouro pessoal não é nessa terra, é no céu. Então, jovens, não fiquem com medo de ser perseguidos, não fiquem com medo de ser açoitados, não fiquem com medo de serem humilhados, porque bem-aventurados serão vocês. Jesus disse isso em Mateus. Bem-aventurados serão vocês quando os perseguirem e os humilharem, os caluniarem por causa do meu nome. Olha só, jovens, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados quando nos caluniam. Somos bem-aventurados quando tentam nos censurar. Quando Deus manda a gente falar, quando Deus manda a gente pregar a verdade. Somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados, jovens, quando nós somos chicoteados, caluniados e difamados, quando inventam coisas que a gente não fez só por a gente estar pregando o evangelho da verdade. Somos bem-aventurados. Somos abençoados. Bem-aventurados nós somos. A nossa recompensa não é nessa terra. A nossa recompensa não é nesse mundo, jovens. A nossa recompensa está no reino dos céus. E bem-aventurados somos nós por passarmos por todas as perseguições pelo nome de Cristo, tá? Então, jovens, não temam. Não temam, porque o Deus que nos levantou nessa geração, Ele é fiel para nos guardar. Ele é Deus de guerra, e se Ele nos levantou para fazer aquilo que Ele mandou, para cumprir o chamado que Ele mandou a gente cumprir nessa terra, não temam, porque Ele irá guardar cada um de vocês, contanto que vocês estejam na obediência. A obediência, ela fecha todas as brechas em nossas vidas, jovens. E Deus nos guarda, Deus nos protege e dá livramento. Se necessário for, Deus até cega os nossos inimigos para que eles não nos enxerguem. Mas Deus nos livra e nos guarda. Tá, jovens? Então, guarda essas palavras em seus corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Em 2 Coríntios, capítulo 6. Eu também queria finalizar com 1 Timóteo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo,
né, quanto à nossa idade. Eu sei, jovens, que muitas pessoas nos criticam justamente pelo fato de sermos jovens, mas como eu falei aqui, o Senhor não nos vê como crianças, o Senhor nos vê como guerreiros e guerreiras que vai proclamar o nome dele e o evangelho da verdade. Tá? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo era um jovem, tá? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tá, jovens? Então, ninguém nos despreze pelo fato de sermos jovens. Mas, caso desprezem, saiba, jovem, que o Senhor é contigo, tá? O Senhor levantou a gente, a juventude, para fazer diferença nessa terra, tá? E o Senhor vai precisar da gente, porque tem muita alma e muita vida perecendo lá fora que tá precisando do socorro e do evangelho da verdade, tá, meus amados? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.